Bom dia, meu irmão, minha irmã. Mais um dia maravilhoso que o Senhor fez para te ensinar preciosidades, para te ensinar princípios da palavra dele. Uma palavra que não volta vazia, que quando é praticada, como eu tenho falado nesses últimos programas, a palavra de Deus, quando é praticada, se transforma numa verdade. E a verdade liberta. Ouça isso. Não é a palavra que liberta, é a verdade. E o que é a verdade? É a palavra praticada. Não adianta nada ouvir o programa, ler a palavra, ouvir uma pregação e achar ela bonita, e achar a palavra de Deus, concordar com a palavra de Deus, mas se na hora de colocá-la em prática você não colocá-la, o que vai acontecer? Ela não vai se transformar numa verdade. O que vai estar prevalecendo é a tua palavra, é a tua verdade. E aí então a tua palavra e a tua verdade não te liberta. Mas quando a palavra de Deus, você dá crédito, você pratica, ela se transforma numa verdade. E a verdade te liberta. Amém, meu irmão? O que eu quero falar com você, o que Deus quer falar conosco, né? Vamos falar dessa maneira. Porque eu, na verdade, não tenho nada para te falar. Você não está aí na frente da televisão, você não está ouvindo não está na frente do computador ouvindo esse programa no seu carro, em áudio, porque você quer ouvir o Marcelo. O Marcelo não tem nada para você. Agora, Deus tem muita coisa. A minha briga comigo, sabe qual que é? Eu conseguir te passar ou eu conseguir te ensinar somente o que Deus tem. Nada misturado comigo, com religião, com doutrina, com o que eu acho, com o que eu penso, com uma interpretação minha. Não é nada disso. O que eu quero para você é que simplesmente que a simples e a suficiente palavra de Deus sejam transmitidas para você, seja implantada no seu coração. Como diz lá em Tiago, a palavra de Deus que é poderosa para salvar a sua alma. Eu quero que essa palavra seja integralmente manifesta na sua vida, para você experimentar do amor de Deus. Amém, meu irmão? O que Deus quer falar conosco hoje, então, é sobre prosperidade. E eu vi num texto aqui, aliás, 2 textos sobre prosperidade, que eu falei, puxa vida, hoje em dia a prosperidade parece que ela se limitou ao dar, né? É o dízimo, tem que dar. Esses dias eu ouvi até algo interessante que eu nunca vi, né? Eu nunca tinha ouvido, mas porque não é da Bíblia, né? Que a oferta, se não for maior do que o dízimo, a oferta não é aceita. Eu falei, puxa vida, coitado das ovelhas, coitado dessas ovelhas, porque, né, misericórdia do jeito que está. Parece que a ovelha, ela se transformou numa fonte de renda. Pastor, você está... Tô falando o quê? Mentira, irmão? Estou falando a verdade. A ovelha se transformou no quê? No meio de vida para os pastores das ovelhas. Não é verdade? Você concorda comigo? A gordura das ovelhas, a lã das ovelhas, a carne das ovelhas. Esse é o grande interesse hoje. Esses dias eu recebi eu vou te falar que foi talvez um dos maiores elogios que eu recebi como pastor lá na igreja. Chegou um irmão conhecido meu já, e assim, financeiramente muito bem sucedido. E ele chegou na igreja e nós conversamos um pouco lá. Depois de 2 cultos, ele chegou para mim e falou assim, eu vou te falar uma coisa, Marcelo, a respeito daqui. Ele falou assim, aqui foi um único lugar que eu fui recebido não como pessoa jurídica, mas como pessoa física. Ah, pastor, então agora você está se engrandecendo, você está dizendo que só o sal da terra. Não, eu estou falando que das igrejas que ele passou, as portas das igrejas que ele entrou, ele não foi recebido como uma pessoa, ele foi recebido como um empresário. E ele falou assim, aqui, apesar de você me conhecer, você me recebeu como pessoa, não como uma empresa. É isso que Deus quer. É isso que Deus tem. Deus quer te servir. Deus quer fazer na sua vida. Deus quer se mostrar para você. Deus ele quer te recompensar por essa busca. Deus não tem interesse no seu dinheiro. Deus não tem interesse na sua gordura, na sua carne, nem na sua lã, ovelha. Deus tem interesse só no seu coração. Deus deseja não ser próspero. Próspero ele já é. Deus deseja te prosperar.
Deus deseja te servir. A palavra de Deus diz, né? O próprio Jesus disse: eu não vim na terra para ser servido, mas para servir. Quando Jesus entra na minha vida e na sua vida, é o mesmo Jesus, ele ainda deseja servir. Mas quando eu aprendi num texto aqui, nesses dois textos que eu quero ler com você, quando eu sirvo, eu sou servido. Você não veio para ser servido. Você não está numa posição de ser servido. Mas quando você serve, você também é servido pelo próprio Senhor. Amém? Esse texto aqui, que está no livro de Daniel, no capítulo 3, não vou ler todo o texto, porque é um texto longo, fala sobre os 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses 3 amigos de Daniel, que tinham vindo lá da terra de Judá, eles tinham vindo como escravos. E aí o que aconteceu? Eles eles não se contaminaram com as finas iguarias do rei. Eles falaram: não, nós não vamos viver igual o mundo vive. Nós não vamos viver segundo o projeto da Babilônia, do mundo, do Egito. Nós vamos viver segundo o projeto de Deus. E Deus começou a dar graça, sabedoria, unção, direção para a vida deles. E eles começaram a ser destacados entre todos os sábios lá da Babilônia. E aí o que aconteceu? O rei Nabucodonosor, ele fez uma estátua, uma imagem dele, muito alta, muito grande, de ouro. E ele determinou o seguinte: que as pessoas tinham que pedir só aos deuses deles, e todos ali tinham que se dobrar, se render à imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. É como se hoje fosse assim: não, você pede para tudo quanto é santo, porque todo santo ajuda, você amarra uma fita, toma um copo d'água ungido, passa um óleo ungido, leva isso para tua casa, é tudo isso, essa salada, essa mistura, essa bagunça, né, que às vezes fala que é... Bem, deixa eu ficar quieto, sabe? E você tem que se dobrar diante desse sistema do mundo, dessa maneira do mundo viver. Aí sim você vai prosperar, aí sim as coisas vão dar certo para você, aí sim tudo vai cooperar para o teu bem. E nós já sabemos que não é assim. E esses 3 homens, esses 3 hebreus, esses 3 homens tementes ao Deus com letra maiúscula, ao Senhor Deus, o Criador de todas as coisas, eles falaram: não, nós não vamos nos dobrar. Todas as vezes que você tocar essa música, que você ouviu o som disso, ouviu o som daquilo, vocês têm que se dobrar diante da imagem. Eles falaram: nós não vamos nos dobrar diante da imagem. Existem muitos sons, meus irmãos, que têm nos levado, que têm, feito com que nós venhamos dobrar diante do mundo, diante dessas imagens do mundo. Às vezes é uma briga com a sua esposa, é uma discussão com o seu marido, aí vem um som assim: larga dele, divorcia dele, abandona ele, abandona ela, larga a mão dela. Existem mulheres melhores do que ela, existem homens melhores do que ele. Não se dobre quando você ouvir esse som, porque aqui era o seguinte: quando você ouvir um som determinado, você tem que se dobrar diante da imagem do rei desse mundo. Quando você ouve esses sons, não se dobre diante dessas imagens do mundo. Aquela imagem do patrão que diz assim: não, você tem que mentir a respeito disso, você tem que empurrar esse produto para a pessoa, você tem que dar um jeito, engana ele, mas venda. Não se dobre diante dessa imagem. Quando você ouvir essa voz, quando você ouvir esse som, não se dobre diante desse som, não se dobre diante dessa imagem. Você está me ouvindo? Você está me entendendo? Quando você ouvir um som assim, faça isso e você vai levar vantagem. Só negue isso, porque todo mundo vive assim. Não se submeta a esse som. Não se dobre diante desse som. Quando você vê todo mundo vivendo de aparência, você também precisa. Não se dobre diante desse som. Não se humilhe diante dessa imagem. Os 3 hebreus aqui, eles ouviam um som e eles falaram: não, nós não vamos nos dobrar. Você e eu também, nós não podemos nos dobrar diante de uma imagem feita por mãos humanas. Nós temos que nos dobrar única e exclusivamente diante do Criador de todas as coisas. O Pai, o Filho e o Espírito. É só diante deles, é só diante da palavra que nós temos que nos dobrar. E esse texto diz:
Agora, pois, estai disposto. O rei Nabucodonosor ficou sabendo que eles não dobravam diante da imagem. Então, aqui no versículo 15, no capítulo 3 de Daniel, o rei Nabucodonosor chega diante deles e diz assim: agora, pois, estais dispostos, e quando ouvides o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo que arde, fogo ardente. E quem é o Deus aqui escrito com letra minúscula, que poderá vos livrar das minhas mãos? Olha a resposta dos três. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, a isso não te necessitamos responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, com letra minúscula, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Que fé desses três, hein? Que disciplina, que determinação desses três. Se Deus vai nos livrar ou não, para mim não importa. Se Deus vai me socorrer nessa hora ou não, para mim não importa. Agora o que importa para mim, o que está na minha mão, para eu fazer, é isso. Eu não vou dobrar diante da imagem. Pode tocar a cítara, pode tocar a gaita, pode tocar o tambor o dia inteiro. Eu não me dobro diante de uma imagem. Eu só me dobro diante do Senhor. Eu sirvo ao Senhor. Se Ele quiser me livrar, Ele me livra. Se Ele achar que não é hora de livrar, se achar que não precisa livrar, não tem problema. Não tem problema, Ele não precisa me livrar. Eu não vou deixar de amar a Deus, porque Ele me livrou, Ele não deixou de me livrar. Não é por causa das circunstâncias externas que eu amo Deus, é porque eu sei quem Deus é. Meu irmão, é esse o lugar que Deus quer que eu e você cheguemos. Esse é o lugar que Jesus comprou na cruz para eu e você vivemos, o reino de Deus, onde as coisas exteriores, onde as circunstâncias externas, elas não determinam a maneira com que nós vamos andar. As situações adversas, elas não determinam o nosso caráter. O nosso caráter é um caráter cristão. Nós temos um coração íntegro. Nós não repartimos o nosso coração com nada, nem com ninguém. É desse jeito que as coisas têm que ser. É assim que Deus deseja que você viva. Se o nosso Deus, a quem servimos, Ele quer nos livrar, Ele livra. Se não quiser, também não tem problema. Você tem servido quem? Daqui 2 minutinhos nós voltamos. Nós vamos entrar nesse texto mais profundo ainda. Está preparado?